Eu gostaria de trazer um estudo para vocês hoje. Podem sentar. Amém. Eu gostaria de trazer um estudo para vocês hoje que se chama Inteligência Emocional dentro da igreja. Então, o que é inteligência emocional? Alguém se arrisca? O que é inteligência emocional? Jacintão? Bida? Inteligência emocional é o fato de você controlar as suas emoções, a ganhar com isso, a ter vantagens com isso. É um alto nível de conhecimento que faz com que você controle o que você está sentindo, de forma a não jogar por água abaixo tudo aquilo que você construiu. Então, uma pessoa que não tem inteligência emocional, vamos começar com quem não tem, que fica fácil de você entender quem tem. Uma pessoa que não tem inteligência emocional, ela explode por conta de qualquer coisa, por conta de qualquer situação. Se uma criança jogar um copo com água no chão, ela explode. Só que ela explode como se tivesse jogado não um copo de água no chão, mas como se fosse uma caixa d'água inteira de água no chão. É simplesmente, menino, não sei o quê, como se não fosse simplesmente pegar um pano e limpar. A falta de inteligência emocional a gente verifica muito dentro de casa, principalmente em relacionamentos, onde se explode por pouca coisa. No trabalho, quando você começa a criticar demais o trabalho do outro, quando você não consegue guardar para si as suas críticas. A propósito, vamos pontuar aqui agora, críticas. Guarde para você. Guardemos para nós as críticas. Porque, a bem da verdade, a crítica não faz o outro melhorar. Pastor Elner, mas é crítica construtiva. Depende do ouvido de quem ouve. Não é do jeito que você fala. Depende do estado emocional do outro. Se o outro estiver preparado para ouvir uma crítica, talvez ela seja uma crítica construtiva. Mas se o outro não estiver preparado, ele toma simplesmente como ofensa. E aí a gente não tem efeito nenhum. Então o que eu faço? A princípio, cale-se. E no momento oportuno, fale. Mas o falar, simplesmente falar, mas tem que falar mesmo que eu estou certo. Está errado. Não resolve. Mas vamos voltar em inteligência emocional. E eu queria trazer a inteligência emocional à luz da Bíblia. Como é que a gente pode aproveitar-se de inteligência emocional dentro da igreja? E como é que a falta de inteligência emocional tem nos atrapalhado dentro da igreja? Eu posso confessar para os irmãos que eu sou uma pessoa que estou aprendendo a ter inteligência emocional. Pessoas que são altamente explosivas, assim como eu, têm pouquíssima inteligência emocional. Ou seja, quando chega na parte vermelha do gráfico, vocês lembram do Pato Donald? Quando ele vai ficando nervoso, aí vai subindo vermelho assim, aí vai mudando de cor, Começa meio rosa, vai ficando laranjado, aqui vai ficando vermelho até que ele supita, igual uma chaleira. O Pato Donald é o exemplo perfeito da falta de inteligência emocional. Que aí ele começa e ninguém entende mais nada do que ele está falando. Então, quantas vezes eu destruí o que eu havia construído com muito custo, simplesmente porque, por exemplo, caiu um copo d'água no chão. E coisas que poderiam ser facilmente resolvidas, viraram um problema monstruoso que era muito maior que um copo d'água. Eu gostaria que você abrisse as suas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 1. O que é interessante a gente entender que perdemos inteligência por falta de inteligência emocional é quando a gente olha, por exemplo, para Caim. Caim matou Abel. Por quê? Por conta da inveja.
Porque Deus se agradou mais da oferta de Abel. Mas não era só orar e falar com o Senhor: Senhor, vem cá, o que aconteceu com a minha oferta? Deixa eu melhorar isso. Isso é inteligência emocional. Quando a gente pensa em Moisés, que feriu a rocha, ele se irou de tal maneira que ele não conteve a sua ira e deu uma paulada na rocha. E por conta dessa pancada que ele deu na rocha, ele não entrou na terra que emanava leite e mel. E aí a gente pode citar outros, os irmãos de José, o próprio José, quando vivia com seus irmãos. Gente, José, um belo dia, ele levanta e vai contar o sonho para os irmãos. E como é que é o sonho? Sonhei. Sonhei que você estava tudo ao meu redor e todo mundo se ajoelhava para mim. Os caras já não gostavam dele. Aí você ainda pega cuviteiro. Aí a gente tem mais, Jacó, Moisés, Arão e sua irmã. Olha só o tamanho da falta de inteligência emocional de Arão. Olha o que ela causou. Moisés subiu no monte falar com Deus, ficou 40 dias lá, demorou, o povo ficou tudo revoltado. Pôs pressão em Arão, ele suportou a pressão? O que ele fez? Construiu um bezerro de ouro. Por quê? Não suportou a pressão. Rapaz, se não vai suportar a pressão, não pode ser braço direito de Moisés, não. Como é que vai ser braço direito do cara que tirou quantas milhares de pessoas do Egito? E aí depois vem ele e a irmã dele, invejar a posição de Moisés com Deus. Ah, mas Deus só fala com ele? Ah, mas eu também sou sacerdote. Falta de inteligência emocional. Vocês estão entendendo isso ou não? Lá no livro, tem que pegar minha Bíblia, né? Livro de Neemias, capítulo 1. Começou, tira e coloca. Bem, Neemias, capítulo 1, a partir do versículo 2. Veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas estão queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Então nós estamos escutando Neemias contar uma história a respeito do seu povo. O seu povo foi atacado, foi levado em cativeiro, a sua cidade foi destruída, os muros foram jogados no chão, o que sobrou colocaram fogo, e o povo que não foi levado em cativeiro estava morrendo de fome. E ele escutou aquilo. E aí ele diz: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Nota por uma coisa: você recebe uma notícia drástica desse tamanho, dessa magnitude, é normal receber a pancada. E ela normalmente te tira do eixo. Pensei que era uma barata voando, já ia correr. É normal, você é ser humano, de carne e osso. O que não é normal é passar a vida toda lamentando isso. E aí Neemias fala: quando eu recebi essa notícia, chorei e lamentei por alguns dias. Significa que, ok, chorei, estou chorando, beleza, acabou o luto, nós temos que fazer alguma coisa. Inteligência emocional é você se controlar, é aprender a controlar a sua emoção, porque senão ela te domina. Você não pode deixar as suas emoções te dominar. E aí não pense que eu estou falando de emoções ruins só. É a tristeza e a raiva, porque quando a raiva domina, a tristeza... Mas e quando a alegria te domina, irmão?
a chance de fazer besteira é grande. Não vê gente apaixonada, o que é que faz? Gente apaixonada conhece alguém hoje, casa amanhã, irmão. Então, tome cuidado com o domínio das emoções sobre sua vida. Se controle. Pastor Márcio pregou aqui há um tempo atrás, quem não é contemporâneo do pastor Márcio aqui, algumas pessoas não são. Ele falou assim: jamais tome uma decisão quando você estiver com raiva, ou triste demais, ou alegre demais. Essas decisões, elas tendem a ser ruins, porque foram tomadas no meio da emoção. Então Neemias fez o quê? Recebeu a notícia, chorou, se recolocou no lugar, e peraí, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí o versículo continua. Presta bem atenção. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E estive jejuando e orando perante os Deus dos céus, o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e misericórdia com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos aos teus ouvidos e aos teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometidos contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Presta bem atenção. Chorei, me amargurei, mas quem pode resolver isso é Deus. Quem pode ir na minha frente é Deus. Então, esteja atento à oração do teu servo. E aí ele confessa os pecados dele primeiro, os pecados dele, da casa dele, do pai dele para o Senhor, para depois ele fazer aquilo que ele queria, que ele quer colocar na presença de Deus. Tem passos, tem estratégia nessa oração. Ele não estava simplesmente desesperado. Ah, meu Deus, me ajuda. Não. Ele estava clamando por ajuda, sim. Mas ele estava se controlando. Ele estava se dominando. E aí continua, lá no versículo 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe a mercê perante esse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Presta bem atenção nisso aqui, ó. Concede que seja bem sucedido hoje. Bem, o que ia acontecer hoje? Hoje ele ia pedir para o rei deixar ele ir lá na cidade dele, reconstruir os muros, reconstruir a cidade. Vocês entendem qual é a função de um copeiro do rei naquela época? Naquela época não, até hoje. Você sabe o que o copeiro do rei faz? Garante a vida do rei. Ele experimenta tudo que o rei come, só isso. Além disso, ele cuida do palácio, ele cuida da despensa, ele cuida de tudo. Ele é o gerentão do castelo. É tipo assim, é imprescindível. E de repente ele precisa sair dali. Então, se a hora que ele recebe a notícia, ele chega na frente do rei: ah, meu rei, eu preciso ir, porque não sei o quê, ai, porque não sei aonde, Isás, né? O rei deixava ele ir? Não. O rei não deixava ele ir. Mas aí eu quero que vocês prestem atenção no que ele fez. Versículo 1, capítulo 2. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto vinho diante dele,
eu o tomei para oferecer-lhe e dei. Ora, eu nunca estivera triste diante dele. Presta bem atenção. Eu estou servindo o rei há anos a fio. E sempre provando a bebida e entregando para ele. Ele nunca me viu triste. Nunca! Nunca! E de repente... O que o rei fez? O rei olhou para ele e falou assim: o que você tem? Nunca te vi triste. E você não está doente. O que você tem? Deixa eu te falar um negócio aqui. Eu sei que nossa plateia é feita de maiorias mulheres, pastor Bidei e Jacinto. Mas fique esperto que mulher sabe fazer isso de maneira fantástica. Fantástica. Ai, meu bem, o que você tem? Nada. Não, mas o que é? Nada. Ai, queria comprar uma sandália, mas meu cartão está sem limite. Nada não. Ano que vem eu compro. Ano que vem eu compro. Né? Estratégia. Domínio de emoções. Nota, domínio da emoção dele e do outro. Domínio de emoções. É saber como é que se chega para obter algo. Eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não está doente? Tem de ser tristeza do coração. E aí ele fala assim: eu temi sobremaneira. Por que ele temeu? Porque a função dele no castelo era a maior função. E quando o rei questionou isso para ele, ainda que ele coloque na presença do Senhor, ele temeu, porque ele não conhece que atitude que o rei poderia tomar com relação àquilo. Se poderia ser um ato de traição, se estava simplesmente abandonando o time. E aí ele continua. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Nota, ele coloca os argumentos bem fortes na presença do rei. Por que eu não estaria triste? Tudo que eu tenho, tudo que eu prezo, foi destruído. Tudo que para mim é mais sagrado, acabou. É por isso que eu estou triste. Nota, saber colocar aquilo que necessita. Não é simplesmente dar um chilique. Ah, você não importa comigo? Olha lá, o trem está tudo pegando fogo. Não, é saber o que colocar naquela conversa. De que maneira colocar naquela conversa, sem causar o escândalo do outro. E aí o rei pergunta: disse-me o rei, que me pedes agora? O rei sacou, tipo assim: o que você está dizendo? Então orei a Deus dos céus, ali naquela hora, hora que o rei falou para ele assim: então, o que você quer? Então orei ao Deus dos céus. É tipo assim, tá eu e você, estamos aqui na hora da decisão. Não tem tempo de eu ajoelhar, não tem tempo de eu fazer campanha, de eu fazer jejum, não tem tempo de eu fechar o olho. E orei aos céus naquela hora. Sabe aquele: Senhor, me ajuda. Por quê? Porque agora ele tinha que colocar na presença do rei. Não tinha mais volta. É caminho sem volta. Ou eu peço, porque se eu não pedir, ele me mata. E aí ele disse assim: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. E então ele coloca o pedido. Nota, ele sabia exatamente o que ele ia pedir. Então o rei, estando a rainha sentado junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando você voltará? Nota, quando o rei fala isso, ele já concedeu, gente. Quando o rei fala assim: quando é que você vai voltar?
Quanto tempo você vai ficar lá? O rei já concedeu. O rei já concedeu. E aí continua. Aprove o rei enviar-me, marque certo o prazo. Me dá o prazo que eu posso ficar. Porque ele já sabia que o rei ia ser complacente. Porque, afinal de contas, eu não estou indo lá plantar uma rama de mandioca. Eu estou indo lá construir muro de uma cidade inteira. Então, tem que ter prazo. E não vai de avião. Né? Então, tem que ter prazo. Ah, rei, o prazo que o senhor me der. Mas você pensa que a conversa acabou aí? Fique esperto, vocês que é homem. Fique esperto, presta atenção. E ainda disse eu ao rei: se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade, para a casa em que deverei alojar-me. E o rei as deu, porque boa mão do meu Deus era comigo. Ele chorou, ele pranteou, ele jejuou, ele orou e bolou um plano. Colocou o plano na presença do rei, de Deus. Senhor, meu plano é esse. Faz eu ter sucesso hoje. Porque o meu prazo é esse. É hoje. A oportunidade é agora. E quando ele recebeu do rei aquilo que ele queria, ele já tirou o plano B do bolso. Mas o que foi, Neemias? O que mais você quer? Não, mas quer pedir muito não, mas só se tiver jeito. Estou precisando de umas cartas também para mim poder passar mais depressa. Senão vai dar um trabalho danado para passar. Não, beleza, eu te dou as cartas. Não, mas tem mais um negocinho aí. Eu estou precisando também de umas madeiras para reconstruir a cidade lá. E se eu podia me recomendar para o pessoal lá para mim ganhar as madeiras. Está aí a carta das madeiras. Agora vaza. Antes que você me pede mais coisa. Inteligência emocional. É mesmo quando você tem um problema gigantesco nas suas costas. Um do tamanho das muralhas de Judá, de Jerusalém. Que você não consegue construir sozinho, que você não tem força para isso. E você trabalha para um rei em regime de escravidão. Porque você não pode sair de lá a hora que você quiser. Inteligência emocional é você saber dominar tudo isso e se colocar na presença de Deus. Porque muitas vezes nós estamos com esses problemas na nossa vida e não conseguimos orar. O problema nos domina, o terror nos domina. E a gente não consegue colocar o joelho no chão para falar assim: Senhor, me faz vitorioso hoje. É dominar as suas emoções, dominar os seus medos, dominar a sua alegria na hora de trocar de carro. Ai, vou trocar de carro. Ai, mas será que é bom? Será que eu não devo colocar na presença de Deus? O pastor Bidei falou tão bom de domingo, fiquei tão... Colocar todos os nossos planos, sermos dependentes. Dependência total de Deus. É claro que tem a ação dele aqui envolvida, a coragem de não ficar lá se lamuriando a vida toda. Ah, o Senhor vai agir. Ai, o Senhor vai agir. Ai, o Senhor vai agir. Vai. O Senhor vai te dar coragem para se levantar e ir lá e fazer isso que você fez. Amém? Está me entendendo? Espero. Bem, aí continua. Capítulo 2. Ah tá, mais uma coisinha aqui antes. Notem uma coisa.
os pedidos estavam prontos, estavam preparados. Ele sabia exatamente o que ele ia pedir. Ele sabia que quando o rei concedesse para ele a viagem, ele precisava de mais coisas. Então ele já tinha preparado esse outro pedido. Ele sabia que ele precisava das cartas para atravessar os outros reinos. Sem ela, ele não chegaria lá em Jerusalém. Ele sabia também que se ele chegasse em Jerusalém sem a madeira, resolveria nada também, porque não tinha nada mais lá. Então ele precisava também da madeira. Então, preparação é tudo. Quando você estiver com um problema, comece a pensar no seu problema nesse nível. O que eu preciso para resolver o meu problema? E coloque isso na presença de Deus. Peça para Deus te mostrar os detalhes disso. Senhor, me mostra onde é que eu preciso agir, me mostra onde é que eu preciso atacar, me mostra que tipo de suprimento eu preciso ter. Quais ações eu preciso tomar? Mas não, nós queremos confiar somente no que a gente sabe. A gente quer confiar no nosso conhecimento. A gente quer confiar na nossa força. E aí os detalhes ficam para trás. E se um detalhe desse tivesse ficado para trás, nada de muro em Jerusalém. Talvez nem ele tivesse chegado lá e nem esse livro teria sido escrito. Então, se prepare. Peça para o Senhor mostrar aquilo que você precisa nas suas orações. E eu noto que nós somos muito mal preparados quando vamos orar. É aquele negócio assim, se eu perguntar para qualquer um o que é que foi escrito nos pedidos do Projetando 2015, a gente não sabe. Porque a gente não se preparou de verdade para aquele pedido. E talvez ele não fosse o pedido. Talvez alguns saibam, a maioria não sabe. E não sabe por quê? Porque não sabe pedir. E se não sabe pedir, não recebe. Então, Neemias recebeu do rei porque ele soube pedir. Ele soube pedir. Ele colocou os pedidos exatamente como deveriam ser colocados. Orar, jejuar, se preparar para tudo isso. Mas não é só isso. Ele viajou e quando ele chegou lá, o que ele fez? Capítulo 2, versículo 11. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 horas. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. À noite ele se levantou sozinho, ele e alguns homens, e ele não declarou a ninguém o que ele estava para fazer. Ou seja, ninguém sabia que ele estava lá para construir muros. Ninguém. Por que ele saiu à noite? E aí explica abaixo. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do montouro. Contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e o açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados onde eu fora, nem o que fazia. Nem os judeus, nem os sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Por que Neemias não contou para ninguém? Primeira coisa, ele não contou para ninguém para evitar problemas. Existiam os magistrados, existiam os juízes, existiam pessoas de alto poder ali naquela cidade. E quem ele era? O cara que chegou, o copeiro que era do rei, mas ele é copeiro do rei lá no palácio do rei. Aqui ele é o Neemias.
Então, se eu chego aqui de uma hora para outra e falo assim, vamos construir os muros, que porcaria que está essa aqui? Vocês não estão fazendo nada, não? Pelo amor de Deus, tem 150 anos que esses muros estão caídos e até hoje vocês não levantaram? Ah, não, espera aí que eu vou lá ver. O que ele está arrumando? Encrenca. Encrenca. Rapaz, o trem pode estar bagunçado, mas é meu. Você não chega metendo a mão no que é meu, não. Então ele fez isso à noite. Ele queria ver como estava a situação de cada lugar daquele. Se ele fizesse isso de dia, o que você está fazendo? O que você está olhando aqui? O que você está anotando? Deixa eu ver. Não, mas você foi lá também? O que você foi fazer lá? Atrapalhava o esquema. Então, quando nós precisamos resolver um problema, Deus e todo mundo... Deus precisa. Isso é só uma expressão, tá? Deus e todo mundo é uma expressão. Deus precisa, tá? Todo mundo precisa ficar sabendo do meu problema? Não. Todo mundo precisa ficar sabendo dos passos que eu estou dando para resolver o meu problema? Não. Nota, levantei eu e alguns. Alguns que ele levantou, pessoa que ele não confia, não é? Ele levantou gente que ele não confiava lá. Óbvio que não. Ele levantou pessoas da confiança dele. E aí eu pego o meu problema e ponho no Facebook, porque os meus 1.563 amigos são pessoas da minha confiança. Aí eu ponho lá, meu casamento está acabando. Fui demitido. E não sei o que, não sei o que, não sei o que. Para Deus mesmo eu não contei ainda. Mas o Facebook todo sabe. Todo mundo sabe. Menos quem vai te ajudar a resolver. À noite eu levantei a alguns. E ninguém sabia o que eu estava fazendo. Coloque no seu coração que, mesmo no alto da sua aflição, da sua raiva, da sua fúria, contenha-se. Contenha os seus lábios. Não revele aquilo que você está passando. As pessoas não precisam ficar sabendo. E se você, porventura, precisar falar com alguém, que esse alguém seja da sua confiança. Isso é ser inteligente emocionalmente. Não é eu colocar a minha vida espalhada no jornal para todo lado, que meu casamento está uma droga, que meu marido me chifrou, que eu perdi o emprego, que não sei o quê, que não sei aonde. E isso não resolve. Na verdade, isso vai te trazer mais problemas. Porque vai entrar a intriga no meio disso. E o diz que me disse. O que é o diz? Vocês já escutaram essa palavra? Já diz que me disse? Sabe o que significa isso? Que eu falo A aqui e chega o alfabeto inteiro em você. É o diz, que me diz, que me diz, que me diz, que me diz, que... É uma história que não tem fim. Quer evitar problemas? Cale-se. Fale com quem resolve. Fale com quem resolve. Ok? E tinha uma outra questão dele não querer comentar isso. Os pessimistas. Pensa. Chega você, Bida. Você que mexe com pedra. Profissionalíssimo. Você é o cara para fazer essa coisa aí. Ó. Aí chega lá em Jerusalém. Gente, são quilômetros a fio de muro. Nós não estamos falando do muro de um lote de 300 metros. Nós estamos falando da cidade inteira. Aí chega lá o Bida. Vem fazer aqui, Bida. Construir os muros de Jerusalém. Sei mais quantos? Uai. Até agora é eu. Está doida, Bidaí. Você pode ser o melhor... O cara que mexe com pedra é o quê? Graneteiro desse planeta. Você sozinho jamais vai edificar esses muros. Neemias, quem que é você, meu filho? Então, para que falar
se eu só vou escutar o quê? Pessimismo. Irmão dando conselho para a irmã porque o casamento está ruim. Nossa, irmã, meu casamento está difícil. Mesmo, irmã? Mesmo, está difícil. Larga, irmã, aquele vagabundo, o homem não vem na igreja, não é de Deus não, esse casamento é seu. Abandona aquilo lá, Deus tem um plano muito melhor para você. Hã? E você está duvidando, né? Está duvidando, né? Teve uma irmã, presta atenção na história. Teve uma irmã em algum lugar desse mundo que ela tinha um corpo bonito, era uma mulher bonita. Aí no salão de beleza, onde ela arrumava o cabelo, as amigas, falaram assim, nossa, mas você tem um corpo bonito, hein? Por que você não candidata ao Miss Bumbum? A irmã da igreja, se liga. Não, irmã, que isso, eu sou não sei o quê. Menina, mas você ganha. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Uai, não é que eu sou bonita mesmo? Candidatou. O marido sabia? Não. Por quê? Porque ela achou que não ia dar em nada. Candidatou. E ela passou de fase. Uma vez, passou na outra classificatória, passou na outra, até que belo dia ficou só 8 e a foto dela apareceu no jornal. Olha que beleza! A hora que o marido viu, o que o marido fez? Nada, ele pegou as malas e foi embora. Simplesmente isso que ele fez. Porque todo mundo estava vendo a porta-mala da mulher dele. E as amigas, não, mas é melhor para você. Porque ele tem que admitir a sua liberdade de expressão. Inteligência emocional, irmãos, é saber de onde vem o conselho. Da onde está vindo esse conselho. De repente eu estou com 4 mulheres desquitadas me dando conselho sobre casamento. Presta atenção num negócio desse. Sabe? É complicado. Eu não estou aqui para questionar o divórcio de ninguém. Mas, convenhamos, a gente tem que tomar cuidado com isso. E aconselhando o quê? A separar. Evitar o pessimismo. E aí, lá no capítulo 4, versículo 1. Não, perdão. Estou pulando, ok? Bem, aqui ainda no capítulo 2, olha só. Versículo 16. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse, estais vendo a miséria em que estamos Jerusalém assolada, e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém, e deixamos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram-me, disponhamos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Então ele esperou o momento exato para falar com as autoridades locais, e quando ele disse o quê? Olha, meu Deus me prometeu isso, e isso aconteceu assim e assim. E eu falei com o rei, e o rei falou, ok, eu te dou os passes, ok, eu te dou a tábua, vai lá e constrói. E quando eles ouviram isso, eles ficaram o quê? Eles ficaram maravilhados. Deus é com esse homem. E aí nota o tanto que é legal isso aqui, ó. Presta atenção no plural. Então disseram, disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Ou seja, nós vamos fazer juntos. E quando nós resolvemos fazer juntos, ninguém pode nos deter.
E além de nós estarmos fazendo juntos, Deus é conosco. Então nós vamos conseguir. Então, nesse momento, ele conseguiu dissipar todo o problema da política, do poder e todo o pessimismo. Por quê? Porque visitou na calada. Verificou os problemas na calada. E na hora de apresentar os problemas, foi humilde. Apresentou com humildade. E explicou por que ele estava ali. E muitas vezes é assim, ó. Não, mas foi Deus que me mandou aqui. Deus mandou aqui porque isso está uma porcaria isso aqui. O trabalho de vocês aqui está uma porcaria. Então é o seguinte, ó, eu já falei com o rei me deu as cartas, a madeira está chegando, você aí fulano, ó, faz aquilo lá, você aqui, ó, você mexe com pedra, você vai fazer aquilo lá, você mexe com música, você toca uma musiquinha para nós enquanto nós estiver trabalhando, tá? E é isso. Não. Quantas pessoas chegam dessa maneira? Gente, é muito galo para um galinheiro só. Se chega mais um galo lá, não dá nada. Então chegou quem? Alguém manso de espírito. Alguém que pudesse fazer todo esse rebuliço sem levantar a voz. Sem se mostrar, sem aparecer. Flat, tranquilo. O capítulo 3 inteiro é só sobre a reconstrução. Aí vai falando aqui sobre o que cada família fez, o que cada pessoa fez, onde é que cada um pôs a mão. É maravilhoso, nós não vamos ler ele todo não, porque não dá certo. Mas leia o capítulo 3 depois que você vai ver onde é que cada um estava pondo a mão. E você vai ver que a cidade toda resolveu pôr a mão. E aí eu trago isso para dentro da nossa igreja. Para a nossa, não é a do vizinho. Tá? Quando todos nós pormos a mão juntos, pegar essa cordinha aqui, ó, puxar para o mesmo lado, ninguém segura. Quando nós trabalharmos a nossa inteligência emocional de maneira que não haja distensões dentro da própria igreja, e elas existem, nós conseguiremos fazer a obra crescer. Que é o nosso intuito, ou não? Ou vocês ficam alegres de chegar aqui na Santa Ceia e a metade da igreja está vazia na Santa Ceia? Teve noites de Santa Ceia nessa igreja que haviam 2 bandejas de cálices e faltaram. E na última Santa Ceia havia 1 bandeja de cálice e sobrou. Estamos satisfeitos com isso? Sermos inteligentes emocionais significa que testemunho eu estou dando na minha casa para o meu vizinho. O tempo todo eu tomar conta das palavras que saem da minha boca. O tempo todo eu tomar conta das atitudes que eu tenho. Não é porque o cara colocou o lixo dele na minha lixeira que eu tenho o direito de sair falando na rua inteira. Não sei o que. Eu não estou falando que a gente é capacho, não. Mas vai com Deus. Pronto, está resolvido. Não, nunca é assim. Nunca é assim. A gente se ira, a gente se rebela, a gente aponta o dedo, a gente faz e acontece. Que não? E aí, como é que a gente vai trazer pessoas para dentro da igreja com esse testemunho lá fora? Como é que eu trago pessoas para dentro da igreja se no meu trabalho, o meu testemunho não tem nada a ver com a minha vida? Como é que eu trago os meus parentes para dentro da igreja se lá dentro da casa dos meus pais eu sou o cão? Eu sou comportadinho aqui, mas lá fora. Então, inteligência emocional dentro da igreja, para nós, irmãos, é extremamente importante para que você se conheça e você se domine fora daqui, no seu casamento, nos seus relacionamentos interpessoais, no seu trabalho, com seus amigos, com seus familiares.
Porque aqui, a paz do Senhor, irmão, oi, Vegna, ai, que saudade. Mas chega em casa, uai, a janta está pronta não? Você fez até agora? Foi desse jeito lá, esses dias. Quem manda lá sou eu. Opa! Vocês estão entendendo isso? Meus próximos estudos serão sobre inteligência emocional. Eu vou trazer sempre um exemplo, sempre uma história, porque eu acredito que nós precisamos desenvolver isso dentro da nossa igreja. Nós precisamos de pessoas emocionalmente saudáveis. Pessoas que queiram estar dentro da igreja. Pessoas que queiram estar na companhia de outra pessoa. Tem irmão, queridos, que não troca o cálice no dia da ceia, porque não gosta do outro irmão. E não é de um não gosta de nenhum deles. Não gosta de trocar o cálice, não gosta do irmão, perdão. Não gosta de trocar o cálice. Mas espera aí, qual que é o testemunho que eu estou dando quando eu não troco o cálice com outro irmão? Hã? Ou eu tenho nojinho de você, ou eu não gosto de você. Todo jeito é ruim. Não tem um jeito bom de sair disso. E tem. Isso é exemplo? Eu estou com a igreja cheia de visitantes, tem 4 ou 5 visitantes aqui, olhando todo mundo trocando cálice, o cara pega o cálice e... troca. Não, já bebi. Isso é falta de inteligência emocional. Isso é falta de amor. Sabe? Agora, aonde isso está prejudicando a igreja inteira? A igreja inteira, não é só você. É o cristianismo inteiro. Você está dando testemunho de cristão. Visitante na igreja. Seja bem-vindo. Eu não sei nem se é homem, se é mulher, se é preto, se é branco, se é menino, se é criança. Não sei. Nós te amamos em nome do Senhor Jesus. Olha aqui minhas costas, ó. Falta de inteligência emocional. Falta de saber que se eu, por acaso, o cara está sentado aqui, eu fazer assim, ó, cara, seja bem-vindo. Eu estou fazendo diferente. Levantar do seu lugar e ir lá, tá, pode, é difícil, né? Na nossa igreja não está difícil, que não tem ninguém. Mas quando nós tivermos 5.000 membros, vai ser difícil todo mundo levantar e ir lá abraçar o visitante. Mas a pessoa que está imediatamente na frente e atrás, tem que pelo menos pegar a mão do cabra. Não. Seja bem-vindo. Está bem aqui, rapaz. Estou mentindo? Estou mentindo? Não, fala sério se eu estou mentindo. Agora eu gostaria que você analisasse a sua atitude. Já fez isso? Não faça mais. Porque eu já fiz. Há um dia eu já fiz isso. Não faço mais. Não faço mais. Amém? Na outra terça, no ano que vem, nós continuamos esse assunto. Amém? Vamos colocar de pé? Neemias utilizou-se da sua habilidade de se relacionar com as pessoas. Vamos melhorar isso. Neemias se utilizou-se do poder de Deus na vida dele. E mais a habilidade de se relacionar com pessoas. Para fazer com que uma cidade inteira em guerra se juntasse, se unisse num único propósito junto com ele. E aquilo que no início parecia impossível aos olhos de qualquer pessoa, começou a acontecer. Começou a acontecer. No final do capítulo 3, a cidade está com os muros praticamente construídos.
o muro já está todo fechado a meia altura. Para quem não tinha muro nenhum, o que nós podemos aprender com essa história aqui na nossa comunidade? De que maneira nós podemos fechar os nossos muros juntos? De que maneira cada um de nós pode se ajudar a pegar essas pedras pesadas e colocar uma a uma nessa edificação e fazê-la mais forte? Sendo mais inteligentes emocionalmente, cuidando melhor das nossas emoções, sabendo que tem hora que eu tenho que calar a boca, tem hora que eu não tenho que apontar o dedo, tem hora que eu não preciso falar que o louvor está alto demais ou está baixo demais, que a oportunidade foi grande demais, a oportunidade foi curta demais, ou que o irmão lá na porta está isso ou está aquilo. Tem horas que eu preciso simplesmente calar. E tem horas que eu preciso de abraçar. Tem horas que eu preciso de sorrir. Tem horas que eu preciso de amar. Amar qualquer hora pode. Amém? Feche seus olhos. Descruze suas mãos. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, por essa noite fantástica. Senhor, nos ajuda a ser mais inteligentes, Senhor amado. Nos ajuda a usar a mente do Senhor Jesus que o Senhor nos deu, para que nós possamos nos amar, para que nós possamos nos respeitar, para que nós possamos, Senhor amado, fazer como Neemias e sermos aglutinadores de pessoas e não divisores de pessoas. Que nós possamos, Senhor, juntos, Senhor amado, fazer essa obra crescer para a sua honra e para a sua glória. Que nós possamos nos juntar, nos ajuntar, Senhor amado, como um só corpo de verdade, como a sua palavra nos diz, onde uns serão pés, outros serão mãos, outros serão braços, outros serão pernas, e tu serás a cabeça, Senhor, e o Senhor vai nos guiar nessa obra, o Senhor vai nos guiar nessa reconstrução. Senhor amado, coloque em cada um de nós o desejo de estar perto um do outro. Coloque em cada um de nós o desejo, Senhor, de ajudar, Senhor amado. E que nós possamos, Senhor, nos cegar para as críticas, Senhor amado, aquilo que nos consome, aquilo que nos destrói, Senhor amado. E que nós possamos olhar para aquilo que edifica a tua casa, aquilo que edifica a tua obra, Senhor amado. Em nome do Senhor Jesus, nós nos despedimos agora, nos leva a cada um de nós em tranquilidade para nossas casas. Em nome do Senhor Jesus, nos dá o descanso devido, Senhor amado. E que o Senhor possa ainda estar conosco durante todos os dias da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e nós agradecemos. Amém? Amém. Alguém tem alguma pergunta? Estou à disposição. Amém? Está encerrado em nome do Senhor Jesus.